noite, amigos. Estamos chegando com o nosso Dois Toques e projetando aí um final de semana de muitos assuntos. Teremos a decisão da Copa da Rússia, hein? Quem diria? França e Croácia, a novidade, momento histórico para a Croácia, chegando a uma final de Copa do Mundo. A dupla Grenal se prepara aí para a retomada do Campeonato Brasileiro. Encerraram as suas intertemporadas, o Inter estava em Atibaia, o Grêmio que teve o retorno hoje, Jeromel, que estava servindo a seleção brasileira da Rússia. Também tivemos um clássico na Série B, um clássico gaúcho, olha, polêmico aí o jogo entre Juventude e Brasil de Pelotas. E também a decisão do Campeonato Gaúcho Sub-20. Para tratarmos esse e outros assuntos comigo hoje, conselheiro Kevin Krieger, prazer, que é o homem do futebol da transição do Grêmio. Luciano Davi, dos possíveis candidatos à presidência do Inter, eleição no final do ano, né? E o jornalista e companheiro, e vai falar sobre desse jogo, Juventude de Caxias, Juventude e Brasil de Pelotas. Para você participar do nosso Dois Toques, você sabe, né? Nós estamos aí agora ao vivo no canal 24524 da NET, mas para o mundo, e você participa através das nossas redes sociais. Pelo Twitter, hashtag RDC Dois Toques, também pelo nosso Facebook, pelo nosso site www.rdctv.com.br e através do nosso WhatsApp. Tome nota aí, 998 15 9990. 998 15 9990. Vamos começar pela decisão da Copa do Mundo, né? Teremos no próximo domingo aí a decisão entre França e Croácia. A gente tinha expectativa e queria e torcemos para que o Brasil estivesse nessa final. Mas, olha, ficamos fora na realidade, não chegamos nem uma semifinal, acabamos aí numas quartas de final. Chegou a ser surpresa para vocês essa decisão aí de França e Croácia? Alguém apostava que teríamos uma decisão como essa, né? Apenas um campeão, né? A França, que pode chegar ao seu segundo título, mas aqueles grandes favoritos que se apontava aí, que era o caso da Alemanha, que caiu fora, inclusive, na fase de grupos, depois a Argentina logo nas oitavas de final, o Brasil nas quartas de final, a Espanha também caiu fora. Dava para imaginar essa decisão, Kevin, Luciano e Fábio? Acho que isso demonstra o equilíbrio do futebol, né? Nós tivemos de um lado um grupo muito forte, de outro lado um grupo um pouco mais fraco. E eu acho que o Brasil não chegaria à final, Cadu. Sinceramente, acho que a França tem um time hoje, uma seleção muito mais forte. Mas cresceu e mostrou durante a Copa. Não, sem dúvida, mas... Porque é uma seleção que estava em crise, inclusive, né? A Croácia vem de uma repescagem. Mas são momentos, né? E é um torneio, a Copa é um torneio e faz com que o momento faça muita diferença. E a França, ela aproveitou essa Copa do Mundo, fez um bom campeonato e ela é a favorita, sem dúvida nenhuma. Mas futebol, a Croácia veio empatando, veio fazendo aquele jogo inteligente, chegou na final e tu não duvida que pode também dar aí um resultado a favor da Croácia. Na realidade, para mim é surpresa a Croácia numa final, né? Até pelo seu histórico de campeonatos de Copa do Mundo. Mas desde o início, se a gente for acompanhar a Copa do Mundo desde o início, todos esses times, né? Croácia, Bélgica, a própria França, eu sinceramente não via a França com toda essa força. O futebol da França é um futebol elegante, futebol de alto nível, passada larga, cabeça erguida, jogadores com uma dinâmica impressionante dentro de campo. E a Croácia tem um jogador de origem, né, que é um camisa 10, que é um articulador. O cara simplesmente nessas... Quantas rodadas vimos até agora? 7 jogos? Sétimo será o sétimo. Então, 6 jogos. O cara mas a Croácia jogou um jogo a mais. Porque, na realidade, participou de 3 prorrogações, são 90 minutos. Não, isso que eu quero dizer. É um jogo a mais. O Modric correu 65 quilômetros nesses 6 jogos, cara. Tinha um negócio impressionante o volume desse cara, impressionante. Eu vejo, quando se discute muito no futebol mundial, a importância do jogador do meia de articulação, né? Que é raro hoje em dia tu teres um meia de articulação com capacidade. Aí a gente volta aqui em casa, né, a falar sempre em D'Alessandro e até no Douglas, que está voltando, que são os legítimos camisas 10. Então é o mais legítimo duelo dos camisas 10. Embora o Griezmann da França jogue com a 7. Mas Modric e Griezmann são os 2 melhores meias de articulação da atualidade no futebol mundial no momento.
Evidentemente que o Messi jamais pode ser desprezado, desprestigiado, embora tenha feito uma Copa pífia, né? E nesse ano, na própria temporada do Barcelona, não tenha tido grande destaque, ter passado por lesão, enfim. Acho que é uma final justa, principalmente por alguns indicadores como esse. E a França, certamente é a sensação da Copa. Embora se soubesse que tinha grande categoria, um Mbappé, esse jogador que dá velocidade, um atacante. Tem atacantes que são velocistas e que correm mais do que a bola, mas o tempo de bola que esse menino de 19 anos tem, esse vai ser melhor jogador do mundo em breve, rapidinho. E já deve deixar o Paris Saint-Germain em 1 ou 2 temporadas. Mas eu entendo que, como a gente dizia no nosso tempo, né, Cadu? Pode pegar a fita do programa da semana que a gente teve aqui, em que o confronto entre Inglaterra e Croácia apontava algumas situações de por que a Croácia, com um equilíbrio fantástico, equilíbrio defesa, meio e ataque, que a seleção da Croácia tem aquilo que se coloca como um time dos sonhos, né? E que chega, evidentemente, a um ápice, que é uma seleção que passou por problemas de montagem, mas o momento desses jogadores, o Mandzukic, do jeito que está jogando, vai disputar a posição com o Cristiano Ronaldo na Juventus, né? Olha o ataque que os caras vão ter, além de toda a categoria que se tem. Acho que é uma final justa por ser torneio, por momento, por 6 partidas muito bem jogadas. Você vai dando também a sua opinião, quem chega ao título dessa Copa do Mundo da Rússia, através dos nossos meios de comunicação, através das nossas redes sociais, porque estamos ao vivo aí no canal 24524 da NET e também ao vivo para o mundo em todas as nossas redes sociais. E aí você participa através do nosso Twitter, #RDC2Toques, também pela live no nosso Facebook, pelo nosso site www.rdctv.com.br e também através do nosso WhatsApp, o 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso 2 Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. A gente está com ali, bom, agora sim. CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Agora, será, e para a Croácia está sendo um fato histórico, né? E se a Croácia chegar ao título, nós teremos aí mais um país, mais uma seleção se juntando a esses seletos times de campeões do mundo, né? Embora, talvez pela tradição, a França pode dizer que seria a favorita? Sem dúvida, a França é a favorita. Eu vou torcer muito para a Croácia chegar. Eu vou torcer para a Croácia também. Eu quero mais um nesse grupo. Eu não vou torcer para a Croácia e depois digo por quê. Não, mas vai ser suspenso por quê? Diz agora, então. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho o futebol da França, disse antes aqui, vou repetir, um futebol elegante, um futebol requintado, um futebol com toque de bola, que os caras parece que estão jogando há um tempo junto, né, cara? Parece que treinaram muito mais. E uma seleção jovem, né, Luciano? Não, uma seleção super jovem. Uma seleção jovem. E só que eu também estou torcendo para a Croácia desde o início, tia, nas minhas redes sociais, lá na primeira partida deles, depois daquela vitória deles em cima do Japão. Pô, sensacional aquilo, né? Que vitória, sensacional, né? Aquilo. Então a gente acaba torcendo, já que não tem para quem torcer, né? Eu acho que o Mundial, só para acabar com o suspense, né? Que nem seria um grande suspense, mas... Pô, pensei que eu deixar eu entendo, eu também eu gosto... Um time que tem Rakitic e Modric no meio, Barcelona e Real Madrid titulares incontestáveis, em grande fase, mostra o equilíbrio do primeiro homem do meio e do quase o ponta de lança, né? Mas a possibilidade de uma vitrine que um campeonato mundial de futebol tem, gigantesco, maior quase do que Jogos Olímpicos, embora com uma modalidade contra 32 modalidades, a atenção do mundo voltada, né? A gente viu nesse ano a gurizada de novo com os álbuns da Copa, ou seja, é um momento muito legal. Eu sou um grande admirador do bom futebol, mas eu entendo que, assim como é importante se usar esse holofote mundial para as questões políticas também, porque a humanidade precisa, do ponto de vista sociológico, evoluir, melhorar, e a discussão política é importante. A gente fala num ano eleitoral aqui no Brasil, mas alguns jogadores, isso ficou evidenciado, até alguns sofreram punições da própria seleção croata, porque em determinados momentos um auxiliar técnico e o zagueiro Vida, que é um jogador que atua no futebol da Turquia, se não me engano, mas que passou muito tempo no futebol da Ucrânia, com mensagens evidentes
xenófobas, racistas, com conteúdo completamente inapropriado para um momento complicado que vive a humanidade, as relações humanas. Então eu não vou torcer para a Croácia, não porque não gosto do futebol, admiro o futebol deles, mas as mensagens de conteúdo xenófobo nesse momento da humanidade, elas não cabem tiveram mais. Tiveram saudações nazistas também, de grupos extremistas, né? Com famosa referência ao Mandzukic também, que é o atacante da Juventus, né? O Mandzukic já tomou bronca da UEFA, né? E agora a FIFA formalmente já encaminhou, eu não sei qual é a terminologia correta para esse alerta à seleção croata. O auxiliar técnico, o primeiro auxiliar técnico já foi banido da delegação, já foi mandado de volta para casa. Eu acho que no momento conturbado que a humanidade vive, utilizar um holofote desse para mensagens racistas, xenófobas, acho que não, isso... Mas essa proibição é reprovável. Não tenha dúvida. Reprovável. Mas essa proibição da FIFA, inclusive, de evitar até porque houve assédio sexual, inclusive aquele grupo de brasileiros também, em relação à imagem colocada de mulheres bonitas, de belas mulheres na Copa também, né? E houve até a proibição e o pedido da FIFA, né, para que não se colocasse tantas mulheres bonitas, porque até isso aconteceu, né, a questão de assédio, o assédio sexual. Foram quase 50 casos registrados, a maioria envolvendo jornalistas no exercício do trabalho, né? Eu só corrijo, não é xenófoba, é xenofóbica. Estamos num afã de contribuir, mas esses momentos é que a gente percebe o quão complicado é o comportamento do ser humano. Tu faz um investimento alto, quem quer que seja, especialmente as pessoas que saem do Brasil, por exemplo, é um investimento alto. Saiu da América do Sul. Um pacote para tu assistir uma Copa do Mundo na Rússia. Poxa, é um momento de diversão, de congraçamento, de tu conviver. Quem tem a possibilidade de visitar outros países, a trabalho, a turismo especialmente, sabe o quanto é importante essa possibilidade de confraternização em eventos como esse. Poxa, e aí se perde essa possibilidade de aproximar as pessoas, os países, a humanidade em si, né? Porque é um grande evento, né? A Copa do Mundo é um grande evento. Mas na realidade, né? Claro que o foco é o futebol, mas a Copa do Mundo é muito mais que futebol. Não é aquela turma, não é o pessoal do futebol. A gente teve isso em Porto Alegre há 4 anos atrás, né? Acho que o evento que nós tivemos, né, eram várias pessoas de vários lugares do mundo. Foi algo que a gente não vai esquecer. Eu me lembro de algumas imagens da Borges ali, do viaduto, acho que era da torcida da laranja, a torcida holandesa, não me lembro qual era. Os argentinos também, né? Os argentinos, então sem dúvida nenhuma. O que vocês acharam aí dessa declaração do Tostão, que essa foi uma Copa midiática e não técnica? Houve muitos bons jogos, né? Eu também achei. Eu também achei. Acho que Gostei mais dessa Copa do que da Copa do Brasil. Não, ele se referiu até porque a Copa do Mundo sempre apresenta as novidades táticas. Nós não tivemos nenhuma novidade tática nessa Copa do Mundo. Talvez por isso que ele tenha falado, teria sido mais uma Copa midiática do que uma Copa técnica, tática. Acho que cada vez mais a Copa do Mundo, esses campeonatos, eles vão para todos os lugares do mundo. A mídia faz parte do processo. Agora, nós tivemos várias partidas interessantes e não ter novidade no esquema tático tu não precisa diminuir que o futebol não é tão bom quanto foi antigamente. Não, mas nós tivemos aí, né? Nós tivemos em 2010, a novidade foi em relação à Espanha, 2014 foi a Alemanha, né? E sempre surge uma novidade. Mas o modelo de jogo da Espanha em 2010 foi o relação ao time com relação ao modelo de jogo. Qual é o questionamento que você está fazendo? Com relação ao time de 2010? Não, modelo de jogo. Novidade tática, né? Eu acho que num campeonato curto como um campeonato mundial, com 7, 8 partidas, tu não tem como tu aplicar uma metodologia de trabalho. Tem que chegar pronto. Né, cara? Não, tu chega pronto. Eu acho evidente que tu chega pronto. muito mais o perfil do atleta que está naquela posição e tenta fazer um desenho. Mas tu tem 4 anos para fazer isso. Tu tem todo o trabalho das eliminatórias. Tu já chega pronto, tu chega com uma novidade. E essa foi uma Copa do Mundo que não tinha quem a gente apontar. Só esse é o grande candidato. Ou ter
ter feito isso durante a Copa do Mundo. A França, daqui um pouco mostrou isso aí. O Brasil chegou como grande candidato. Não, todos chegam sempre como grandes candidatos. Aqueles campeões. O Brasil, Argentina, Alemanha, esses todos chegam. A evolução do Brasil, desde que o Tite pegou a seleção e até onde chegou o início do campeonato, eu achava que nós íamos ser campeões. Eu acreditava. Tinha grande chance. Talvez pelas questões de futebol, não existe jogo jogado. Mas e mais ainda, Luciano, Kevin e Fábio, porque nós não tínhamos uma grande seleção, não tinha aquela seleção que tu indicasse, olha, essa aí tá com tudo para ser campeão. Não tinha. Então o Brasil poderia ter sido os favoritos foram os campeões do mundo que eram. Foram caindo. Foram caindo. O Brasil fez exatamente aquilo que se esperava do Brasil, que se aplaudiu, especialmente na fase final de eliminatórias, depois de passar o susto, classificar com tranquilidade. Nas últimas partidas, o Gabriel Jesus também fazia aquela função de retomada pelo lado esquerdo. Daqui a pouco ele estava dando carrinho lá no bico da área do Brasil, no campo de defesa. Estava recompondo para uma saída mais rápida. Às vezes o Felipe Coutinho estava até na frente dele num contra-ataque. É verdade. E isso foi criticado na Copa do Mundo. E, sinceramente, eu acho que faltou banco pro Tite. Faltou banco. Opção para mexer, não? Centroavante de área. Faltou opção. Mas aí o que se diz, né, que a escolha dele em relação a alguns jogadores. Mas o que a gente tem dito aqui, toda a Copa do Mundo sempre vai ser questionado um jogador que não foi. Isso aí foi com o Tele, isso aí foi com o Felipe, isso aí foi, né, quando não levou o Romário. Mas tu for analisar, ele levou... O Dunga com o Neymar, o Tele, que não levou o Renato. Mas aí é um nome. Se for pegar a convocação... Aquela que não foi o... Acho que foi o Romário. Não, o Filipão foi o Romário. O Filipão foi o Romário. Em 2002 não levou o Romário. Depois veio com o Filipão foi o Ganso. Tá falando daquela que o Ganso e o Robinho, acho que o Robinho, estavam jogando muito e também não foram. Agora se questionou, era a ausência do Arthur, do Luan. Mas é aquela história. Ele teve com o grupo todas as eliminatórias. Era muito. Tudo bem, eu também acho que os melhores têm que ser convocados. Acho que tu tem que ter essa coerência das eliminatórias, do grupo, mas tu também tem que ter o momento do jogador. O Grêmio, por exemplo, tinha 3 jogadores que estavam no melhor momento do que vários outros que estavam lá. E é uma decisão de tu levar o grupo aquele que está lá. E ele levou os jogadores que estavam com lesões. É o caso do Fred. Isso é. Então, assim, sofreu com isso. Renato Augusto, o Fred, o próprio Fagner. Teve 3, 4 ou um pouco mais de jogadores com lesões a se recuperar. Eu acho que o grande erro do Felipe, o grande erro do Tite foi exatamente isso aí. Jogadores que não estavam 100%. Né? Que acabaram nem atuando, né? O caso do Fred, depois sentiu a lesão durante os treinamentos, né? Mas essa é uma característica dele, não adianta. Isso faz parte também, ele né? Até, que chama a famosa história das ovelhinhas, né? Que eu até acho que ele foi campeão assim. Mas com o Jeromel foi campeão mundial. Isso. Pois é. Ele trazia o Rodrigo, o Caio, na maioria das convocações. E achei que fosse levar, e também achei que fosse levar. E aí ele atendeu, acho. Acabou levando por muita pressão da imprensa. Eu acho. Eu entendo que o Luan vai numa característica muito mais próxima do Firmino, por exemplo, como jogador de jogar muito próximo da área, até articula, mas é um jogador de finalização. E tu levar 2 jogadores, talvez, e o Firmino comendo a bola no Liverpool. Mas entre Luan e Arthur, posições completamente distintas, eu teria levado o Arthur. O Arthur eu acho que esse jogador fez falta. Fez muita falta. Não, e também na ausência do Casemiro era ele que teria que jogar. Ele tinha ali o Renato Augusto, o Fred, o Paulinho, qual é o outro ali, o Fernandinho, tudo meio parecido. E o fato dele ter levado só um centroavante, né? Só um centroavante foi o Gabriel. E um jogador com uma característica de primeiro marcar para depois jogar, né? Exato. Fredinho, no Inter, ao menos, que eu me lembro dele, impressionante. Assim, e centroavante de ofício, na realidade, não tinha nenhum, né? Quem seria o centroavante de ofício a ser levado também, né? A gente tem que puxar da memória aqui, né? É que o Fred se lesionou, né? Acho que o Fred teria sido. Será? Fred teria sido. Nessa seleção, ele jogou muito pouco com o Tite. Futebol, se ele tivesse posto o Douglas Costa no intervalo, pois é. A chance dele ter empatado o jogo era muito maior do que ter empatado o Douglas ali não, 15, 20 minutos. O Kevin, acho que até antes do intervalo. Até antes do intervalo. Até antes do intervalo. 2 a 0 voltando de lesão. Meio tempo, pelo menos, ele poderia jogar, né? Eu acho que 2 jogadores... voando. Eu acho que 2 jogadores que o Tite acho que teimou um pouquinho com relação a essa demora, na minha opinião, foi o Fernandinho, principalmente no evento jogo e no campeonato todo, na taça toda, na Copa do Mundo toda, tinha o Jesus. Faltou. Jesus não jogou, né? E faltou. Tu tinha que ter numa Copa do Mundo.
Em qualquer time, né? Tu tem que ter aquele centroavante de posição física, né? Aquele jogador que tu... Aquele jogador que precisa em determinado momento tem que botar a bola na área e usar o cabeceio. E Copa do Mundo, normalmente tu começa com um time, mas tu vai trocando. Não tenha dúvida. Historicamente aconteceu nos títulos brasileiros. Né? Exatamente, tu vai ajustando. Tu não vai Até com o Pelé aconteceu isso. No início da Copa, eu comentei, tia, nós temos craques na seleção, em quase todas as posições. Mas nossa estatura é baixa, nosso time é baixo. Não existe bola aérea, é uma complicação conseguir chegar eu vi uma imagem, na área adversária pela bola aérea. Que tu olha o Neymar e 4 jogadores da Bélgica no entorno dele. Impressionante. É quase a altura do ombro, né? Quase a altura do ombro. E a Bélgica acabou tomando o gol da eliminação para a Inglaterra. De uma jogada exatamente como fez o gol, a bola casquinha de primeiro pau no escanteio. São muitas mensagens aqui falando em gol até, diz o Jorge aqui, levou um goleiro que chama gol. Pois é, mas essa questão tem se criticado muito em relação ao Alisson, né? Mas o Alisson não tomou nenhum frango, né? Ele não tomou. E aí que não. E ele até bota a questão que não fez grandes defesas também, ele faz uma razão. Só que ele não foi exigido. Ele não foi exigido para grandes defesas também, né? Não foi exigido para isso. Os maiores da Europa. Para mim é o goleiro da próxima Copa. Não tem a menor dúvida. Para mim é o goleiro da próxima Copa. Olha aqui, ó, o que a gente faz para fazer a revisão do seu carro é lá na Casa dos Pneus, 50 anos de tradição, lá você faz aí tá com a Multissom aí também, a Multissom, lá você tem áudio, vídeo, instrumentos musicais. Mas aí, na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita sempre as promoções que você encontra lá na Casa dos Pneus. Olha, não tem razão nenhuma para você dar com o pneu careca, pneu desgastado. Então passe lá, faça a revisão, troque os pneus, né, para ficar zerado com o seu carro em perfeitas condições. Agora, se você está ficando careca, viu, Fábio Berti? Acho que não tem solução, tem sim. Micropigmentação capilar, Clínica VS, avaliação gratuita, 3012-6778. Não vai deixar de fazer o procedimento, avaliação gratuita, né? Você marca, liga, faz uma avaliação gratuita e o procedimento não vai deixar de fazer porque você vai pagar em 10 vezes no cartão Banrisul. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação capilar, é só você acessar o site www.vanessa.silveira.com.br. Nossos 2 toques também para a Amarimon Advogados Associados. Então, especialista em todas as áreas e também, principalmente, na área empresarial com a Amarimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, então, falando aí dos preparativos da dupla Grenal para a retomada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira. Voltamos, que vontade, que saudade do Campeonato Brasileiro, hein? Coisa boa, né? Tá certo? E também, hoje tivemos aí esse jogo aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Só a Série A que parou, né? As demais séries aí continuaram. E um empate, uma situação ruim, complicada para a Juventude e Brasil. Ficaram no 1-1, era jogo de 6 pênaltis, jogo de 6 pontos e um jogo extremamente tumultuado. Tá certo? Também teremos aí a decisão do Campeonato Gaúcho Sub-20. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques de hoje com Kevin Krieger, Luciano Davi e Fábio Berto. Você sabe que tem os nossos meios de comunicação aí para você nos acompanhar, mandar sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo e fazendo o programa conosco. Através das nossas redes sociais, através do nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, também pela live do nosso Facebook e pelo nosso site www.rdctv.com.br. E aí você também manda a sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, componentes eletrônicos e muitos mais outros produtos que você é do interior do estado, não sei de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, você compra pelo site. Só acessar www.tubolândia.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, você tem, além do site, tem direto na loja que fica na Alberto Bins 533.
Também para a Baidolb, lá você tem multimídias para todos os tipos de carro, tudo na linha automotiva. Mas você encontra também automatização de portões, câmeras de segurança. Também o pessoal do interior pode adquirir pelo site. O pessoal daqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Constant 1315, um showroom espetacular, quase esquina com a São Pedro, atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, e também na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, com atendimento VIP do Pedro. Também para a Multissom, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais. Essa sim, essa em qualquer cidade do estado, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, você tem sempre uma loja da Multissom. E aí não tem como você não chegar, né? E sempre bem pertinho de você. Fábio, tivemos hoje aí um clássico o clássico gaúcho pela Série B do Campeonato Brasileiro, um empate, um jogo extremamente polêmico aí, entre Juventude e Brasil, 1-1, que deixou os dois numa situação complicada. O Brasil ainda em zona de rebaixamento, e o Juventude também ali, beirando ali a zona de rebaixamento. Era um jogo de 6 pontos, né? O Brasil em 18º com 14 e o Juventude em 15º com 17, mantém os 3 pontos de diferença para o Brasil. Mas a manchete é a arbitragem de Heber Roberto Lopes. Sim, o Heber Roberto Lopes, esse árbitro que está aí há acho que mais de 15 anos apitando a Série A especialmente, Série B, foi árbitro internacional, foi árbitro FIFA, nem sei se ainda o é, né? Ele sempre foi um árbitro polêmico por decisões assim controversas, enfim, mas agora eu não tenho outra qualificação a não ser chamar o cara de incompetente. Eu acho tão triste a gente ser um profissional incompetente e o Heber Roberto Lopes é um incompetente. Não é porque hoje errou contra o Juventude, não, isso é característica dele. Contra o meu Juventude, mas é porque reiteradas vezes alguém ele prejudica. O Grêmio muito. Às vezes ele consegue prejudicar os dois. O Grêmio foi vetado tanto. Eu acho que, olha aqui, eu não sei quem é que não tem reclamação. O Inter não tem reclamação também dele? Eu não sei. Se jogar contra o Corinthians, então. Não. Aí, amigo, aí. Mas aí qualquer um, né? Mas o Heber, mas esse é campeão. Esse aí consegue errar contra todos porque ele é incompetente. Então o Brasil e o Juventude fizeram. E ele ainda é FIFA, hein? Ele é FIFA. Ele é FIFA. Um jogo, tecnicamente, que tu não vai esperar assim, um destaque técnico para um jogo de duas equipes em uma Série B, em um clássico regional, com as de corte como é esse, e na situação em que ambos estão. O Juventude, em 14 jogos, empatou 9 vezes. Acho que perdeu 2 só, se não me engano. Mas 9 empates, o Julinho Camargo não está conseguindo colocar a forma de jogar dele. Se fala, eu não lembro de o Julinho Camargo ser um técnico reputado como retranqueiro. Ele sempre foi um técnico, nas passagens dele, até pela própria dupla Grenal, mas especialmente nas categorias de base. Um cara de revelar jogadores, bons talentos, área de frente, meio campo com saída para o jogo, volantes com saída, de bom passe, de chegada na frente. Ele não está conseguindo. Acho que o grupo do Juventude está muito. O Brasil está. O Juventude está 1 ponto da zona de rebaixamento. Né? O Juventude está, acho que. Ele está 1 ponto. Está em 10º. Está em 10º. Está 1 ponto. Tem jogos também ocorrendo hoje pela 15ª rodada. O Brasil. O CRB é o primeiro da zona de rebaixamento com 16 e o Juventude com 17. O Gilmar Dalpozo fez o seu 2º jogo pelo Brasil. Estreou perdendo em casa e agora esse empate. Acredito que o Gilmar Dalpozo, aí pela característica dele, o cara que subiu a Chapecoense em todas as divisões, teve acesso para outras equipes para a Série A também do Campeonato Brasileiro. Acho que o Brasil não cai nas mãos do Gilmar, mas o Juventude precisa entregar mais. Foi um jogo muito ruim, mas teve o gol impedido do Brasil. A gente vai ver, eu vou pedir para rodar aí os gols. E o CRB está jogando nesse momento, quer dizer, a rodada o Juventude pode terminar em zona de rebaixamento também, né? Se o Sampaio Correia ganhar, eu tô alheio a isso. Se o Sampaio Correia vencer. O Sampaio Correia foi campeão agora da Copa Nordeste. Foi campeão da Copa Nordeste. É muito ruim pro futebol gaúcho, né? A queda desses dois aí. Eles têm que fazer de tudo para se manter na B, porque é uma geração de receita pro porte, pro tamanho do clube importantíssima. Fundamental. Mais a geração de receita que o gauchão tá pagando para os times do interior, que não é uma receita ruim. Não pode cair sobre hipótese alguma, tem que se cuidar. Vamos ver os gols aí, né? Esse jogo polêmico aí. O gol do Brasil, a gente vai acompanhar agora, estava em claro impedimento aí. Está mais ou menos uns 15 metros na frente. A gente vai ver pelo outro ângulo que um impedimento. É o Luiz Eduardo. Isso é um erro básico, né? Um erro básico, olha lá. É um erro básico do Bandeira. Ele estava em cima da linha ainda. Isso que não era nem em relação aos zagueiros. Exatamente, tem a linha. Não, mas estava mesmo. Olha ali, ó. Da linha. Aqui era o Newton. O Newton, ex-Grêmio.
Eu estava dizendo agora, se tivesse o Aí o VAR, Juventude aí é o lance do pênalti. Ele quantos goleiros tem nesse time? Ele não deu esse Não pênalti. deu, Pelo não amor deu de pênalti, Deus. Não deu. Meu Deus, a bola desviou, cara. E aí o gol do Mudou Juventude. totalmente a direção da bola. Não, aí mas foi na sequência do lance, na sequência aí é o gol do Juventude. Aí agora sim, aí o gol de empate do Juventude. Quem fez foi o Felipe Mattioni, também ex-Grêmio. Fez um grande campeonato gaúcho pelo Veranópolis. O lateral que aparece na área é futebol moderno. Olha aí a inovação tática que tu quer. Pelo menos o Julinho conseguiu mostrar alguma coisa de coerência com o trabalho dele até hoje. Está enlouquecido. Não, mas não dá um pênalti desse. Que tipo de prejuízo tem? Tem coisas que são básicas. Isso é e 2 erros capitais, né? Um gol impedido, em claro impedimento, o gol do Brasil, e depois o gol impedido ainda, tava na risca da pequena área. Tu tem como definir, né? A linha. Não tira-teima. Mas daí... Tem como definir a linha. Tá louco. Aí complica, né? Aí acaba comprometendo, né? Bom, mas é uma situação, embora a gente está no primeiro turno, eu acho que tem tempo para recuperação, né? Tem tempo de recuperação aí do Brasil e também do Juventude, né? O Juventude, o ano passado, o Juventude bateu na porta também, né? O Juventude liderou por quase 10 rodadas, se não me engano, e ficou no G4 durante... mais 60% do campeonato. Aí depois, quando atingiu o objetivo de que de fato era o Gilmar Dalpozo, que hoje está no Brasil, era o técnico do Juventude, parece que largou. Parece que tirou a cara. E aí aquela história, né? O que foi acordado como objetivo, como meta? A premiação é para isso? Aí depois se conversa novamente. Se o cara não sabe conversar, o dirigente... Se tu não sabe ter a leitura do vestiário para aquele momento e querer algo mais, bom, então encerrou. Foi o que aconteceu com o Juventude. O Brasil também. Que é o que vai acontecer agora, né? O Brasil. Agora a meta... De fato tem que ser escapar. O Brasil também, ano passado ele teve uma arrancada boa e depois ele caiu e só segurou pelo início da campanha do Brasil. Fortaleza do Rogério Ceni é líder isolado ainda. Esse já está na Série A. Perdeu duas nos últimos 4 jogos, mas eu acho que pelo equilíbrio vai tranquilo. Tá me passando aqui, tem 9 vitórias em 14 jogos. 9 empates em 14 jogos. 9 vitórias. O Ceni? Perdão, eu estou com esse número do Juventude. 9 vitórias. Falando em vitória você tem quando escolhe o banco certo. E esse é o Banrisul, um banco que lhe oferece muitos produtos. Entre eles, o crédito simples Banrisul é capital de giro com condições especiais para micro e pequenas empresas. Simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafra. Final de semana, passe no Zafra, você tem preço e qualidade no Zafra, né? Então, aproveite. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, aí depois voltamos para o nosso último bloco, aí sim falando, né, dos preparativos da dupla Grenal para a retomada do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso 2 toques, hoje com Kevin Krieger, Luciano Davi e Fábio Berti. Os nossos meios de comunicação que você tem para interagir conosco nas nossas redes sociais. Você tem através do nosso Twitter, #2toques, também pelo nosso Facebook, o nosso site, www.rdctv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos 2 toques para a Village, serviço contábil, é só você acessar o site da Village, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial do São José, o pilar do São José, que já está na Série C do Campeonato Brasileiro. Teremos agora os jogos semifinais e o São José disputa contra a Ferroviária na próxima segunda-feira no Castelão, às 20 horas, a primeira semifinal, então, do Campeonato Brasileiro Série D. O Zequinha já tem a classificação garantida para a Série A do próximo ano. O jogo de volta, Série C, melhor dizendo, e o jogo de volta será no outro domingo, dia 22, no Paço da Areia. Grande campanha do São José, que está aí na Série C
do Campeonato Brasileiro. Nosso 2 toques também para a melhor pública, a melhor guia e mais completo guia da cidade de Porto Alegre. Vamos acionar a nossa produção aí. Qual é o jogo que queria? Havaí, São Paulo, Aspirantes? São Paulo e Havaí que estão jogando pelos aspirantes. Pelos aspirantes. Então a produção pode... Olha aí, a produção é rápida. 0-0, 20 minutos de jogo. No Sérgio. 25 do segundo tempo. Primeiro tempo. 0-0. E esse time de São Paulo é chato, cara. Esse time de São Paulo foi formado pelo André Jardine, que hoje é auxiliar técnico do São Paulo. Timezinho, um trabalho maravilhoso, cara. Assim a dupla Grenal segue liderando seus grupos, né? Com essa pontuação. Com o empate de ontem, do Grenal. Não, o empate foi quarta-feira, né? Ontem teve 2 jogos pelos aspirantes. O Atlético Paranaense perdeu para o Bahia e... Qual é que foi o outro jogo? Acho que passou do Inter ontem, o outro adversário. Mas passou por um ponto, tá tudo muito grudado. Tem promessa aí na dupla Grenal, esse time de aspirantes, ô Luciano e Kelly? Tem. O grupo de aspirantes hoje do Grêmio, ele é base do sub-20, com alguns jogadores até 23 anos. E também nós tivemos todo um trabalho que fizemos, né, para recuperar aí jogadores como o Douglas, o Alisson, que ficaram nas férias trabalhando e puderam adquirir ritmo de jogo dentro dos jogos. O Douglas jogou conosco, se eu não me engano, foi contra o Santos e contra a Chapecoense em casa, fez 2 bons jogos. O próprio Alisson também voltou muito bem. Então esse trabalho a gente considera muito importante esse campeonato, Cadu, porque ele, além de valorizar os nossos jovens, preparar os nossos jovens, dar mais experiência para os nossos jovens, também tem essa oportunidade que teve com a Copa do Mundo da parada desses 30 dias, nós pudermos recuperar os jogadores que estavam parados. O Grêmio auxiliar, o treinador, o técnico é o Thiago, né? Thiago. Que foi auxiliar do Falcão, do Esporte. Tu falou. Teve no São José. Tu faz grandes trabalhos e está fazendo um ótimo trabalho no Grêmio. Não só o Thiago, como toda a nossa comissão técnica, desde que assumiu o grupo de transição, então estamos com 9 vitórias e 5 empates. Era filho do nosso grande amigo, né? Que joga com bola na praia, né? Só que o pai não entende nada. Defende o filho. Bom, falando de amigo, já vou aproveitar antes que eu me esqueça. Quero mandar um grande abraço aí, meu querido amigo, nosso querido amigo Ronaldo Napoleão. Napoleão. Hoje está aniversariando, né? E está perdendo mais cabelo ainda. Ele tenta esconder com aquela carequinha dele, mas não tem. Grande abraço, querido amigo Ronaldo. Mas tu tem solução para ele aí. Mas eu já disse, ele marcou hora lá. Ele já me pediu, mas, pô, mas tu quer que eu também marque hora para ti? Não, vai, marca e passe lá na Clínica AVS, né? Bom, e o Grêmio Internacional, o que vocês esperam aí dessa retomada, dessa volta aí? O Grêmio sem o Arthur agora vai assistir muito, né, Kevin? Jogador que vai fazer muita falta. E a possibilidade do Luan também, né? Formação nova aí, tio. Formação nova. Luan também. Essa área é com o Deco Nascimento, com o Deco Guerra. Mas se a gente disse... vice-presidente do Decref. Minha área é fazer jogadores formar, preparados para... E, por exemplo, nós temos um grande jogador que jogou na transição, que hoje está no grupo profissional, que é o Mateuzinho. Está preparado para entrar em campo, como tem o Jailson, como tem o Cícero, como tem os outros volantes à disposição do Renato. Acho que esse, por mais que a gente tenha um futebol de muita qualidade no Arthur, eu acho que o Grêmio não vai sentir tanta falta porque tem reposição. Mas o Grêmio vai ter que se recompor, né? O Grêmio vai ter que se recompor sem o Arthur. Olha. Mas tem recomposição dentro de casa. Olha, perder a qualidade num jogador como esse... A gente consensuou que o Arthur fez falta para a seleção brasileira. Não, o Arthur... O Arthur é que ele faz falta, mas vamos voltar no tempo. Em 2016, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil sem o Arthur. 2017 foi campeão da Libertadores com o Arthur. Com o Maicon em 2016 e com o Arthur em 2017. Então, o grupo do Grêmio é um grupo de qualidade. Claro que vai se... Não, tem a grupo, não tem dúvida. Agora tem muito bons jogadores e tem jogadores que estão vindo. Mas e a possibilidade também da perda do Luan? Ela existe. Enquanto não fechar as janelas, elas existem. Enquanto a janela estiver aberta, o risco ele sempre exerce no último dia, né, Luciano? Sempre no último dia. Aí ele o jogador do Grêmio estava lá disputando o amistoso, jogando muito bem contra o Corinthians. Acho que o primeiro tempo do Grêmio contra o Corinthians já mostra que o Grêmio... Não, o primeiro tempo foi que interessou. Esse amistoso contra o Corinthians foi que interessou. Exatamente. Depois foi tudo reserva, aí mudou tudo. O primeiro tempo foi titular. E foi um bom jogo. Foi um bom jogo do Grêmio.
E ainda com os titulares ganhou, perdeu depois com o Estava sem o Maicon, estava sem alguns jogadores ainda. Então o plantel do Grêmio é bom, o Renato está muito bem servido. O Luciano, o que pode acrescentar e agregar aí essa contratação do Internacional, o Jonathan Alves, né? O uruguaio Jonathan Alves? Olha, Cadu, o Internacional tem que pensar em duas situações. Uma delas, o Potker, um jogador que hoje, inclusive, fez 3 gols, né? Hoje fez 3 gols. Se vale como... Esse é um jogo, um jogo treino. Se vale... 14 jogos oficiais, não tinha feito nenhum gol no Internacional, né? O Damião, com esse problema de lesão na coluna, né? Nas costas, com um contrato encerrando agora em 31 de dezembro, né? O Internacional precisa de uma lesão complicada. Muito complicada. A do Damião é muito complicada. Muitas vezes ele tem que jogar abaixo de injeção, porque senão não joga. E o que o Inter está fazendo é tentar recompor, fazer a reposição desse espaço, né, do espaço do jogador lá da frente, pensando em conseguir manter essa posição que está nos levando de uma forma até bastante... Me surpreendeu a evolução do Odair com relação às últimas 10 rodadas aí, depois do Grenal. Depois do Grenal de 0-0 lá, o Internacional teve uma ascensão bastante interessante, demonstrando que o Odair vem fazendo um trabalho que eu acho que essa parada não prejudica, pelo contrário. Eu acho todo mundo achou até que prejudica, até porque o Inter vinha desse crescimento. Não, mas eu acho que é o contrário. 8 jogos sem derrota. Quando tu evolui dentro de campo, e eu acho que esse trabalho, essa intertemporada serviu para o Odair dar mais uma trabalhada nesse sentido. Eu acho que eu não levo medo em voltar a cair de novo, em ter uma queda na tabela do campeonato em função dessa parada. O Internacional tem um time de médio para bom, né? Não é um time de excelência. O Internacional ainda precisa evoluir muito o seu futebol. Acho que o Internacional nos últimos quase 4 anos aí de categoria de base não revelou ninguém. Pior ainda, não formou ninguém, né? Internacional, e aí... Diferente do Grêmio, né? Daí o Krieger acho que vai me dizer que no Grêmio eles trabalham assim, tá? Mas eu, de 2002 a 2012, estive no Internacional. Em 2012 fui vice-presidente de futebol. Em 2010, quando nós começamos a fazer a obra e tiramos os campos suplementares do lado do profissional, que mesmo com toda a carência, com toda a falta de estrutura e de logística que nós não tínhamos, porque o alojamento dos guris era embaixo da arquibancada do Beira-Rio, ali tu estava enxergando a gurizada junto com o profissional. Profissional, sub-23, sub-20, júnior, juvenil, infantil, todo mundo trabalhando junto. Depois que isso se desmantelou, que o Internacional foi para a Alvorada, eu acho que o acompanhamento, não sei agora com relação a essa gestão, que eu estou bastante distante das coisas que estão acontecendo com relação a essa gestão, mas esse acompanhamento, e o Krieger, eu trabalhei na base também 5 anos, o Krieger sabe o que eu estou falando, esse acompanhamento, tia, de ir ver o jogo do sub-23, sub-20, do juvenil, do júnior, fazer essa gurizada jogar com o profissional... Eu não tenho a menor dúvida que isso é um grande remédio para a gente fazer com que se evolua um trabalho que também é complicado, e eu vou te dizer, quando deu certo no Internacional, deu certo quando teve uma gestão de 5 anos, que foi a gestão do Fernando Carvalho, que teve uma continuidade de trabalho. Está dando certo com o Grêmio agora, da mesma forma com o Bolzão, porque ele está... Os jogadores que despontaram agora, que o Arthur, o Everton... Eles são oriundos do último campeonato do Grêmio Sub-20 de 2014. É isso. Lá tinha Pedro Rocha, tinha Arthur, tinha o Wallace, tinha o Everton, o goleiro Léo Jardim. É uma safra que veio vitoriosa de 2014. E é uma safra que jogadores que acabam dando uma resposta à vitória, e também é o que fazem com que o clube consiga ser ressarcido em termos financeiros. Não tem nem dúvida. Até tem uma pergunta aqui em relação até o filho do Paulo Roberto, onde é que está aqui? Eu acho que eu tinha passado aqui, o Lucas Poletto, né? Que ele, inclusive, o Grêmio rescindiu o contrato com ele, acho que finalizou o contrato dele, se não me engano. Isso era do profissional também.
E ele, filho do ex-jogador, campeão mundial, Paulo Roberto, e ele integrava, inclusive, o time que foi campeão da Recopa. Né? Isso, foi do grupo profissional. Aí foi uma questão técnica, então, foi uma questão técnica, meramente técnica. Cadu, eu não posso te responder isso porque isso está na parte do futebol profissional. É com o Deco Nascimento, com o Guerra e com o vice-presidente Duda Crefe. Essa é uma área que eles atuam, né? A área do profissional. Eu estou na área da transição que faz o suporte para o profissional e também faz o suporte para a base do Grêmio. A gente falou na chegada do Jonathan Alves, que chegou nessa madrugada de sexta-feira. Vamos rodar aí, então, o vídeo da chegada dele, né? Mais de 100 torcedores esperando ele no aeroporto Salgado Filho. Dale louco, esse é o apelido dele, Luciano Davi, o apelido dele é louco. Agora, a questão, o Renato indicou esse jogador, o Renato queria isso, o Renato queria esse jogador. O Renato queria esse jogador, né? É um jogador de muita imposição dentro de campo, mas é um jogador que também é meio conflitante, aquele cara que não gosta, com o treinador, não gosta de sair, não gosta de ser substituído, briga com o treinador. Essa até foi uma das questões que ele saiu. Essa foi inclusive parece que ele foi substituído e brigou. Parece que as passagens dele são de tiro curto, né? 6 meses, 8 meses. Qual é o apelido dele mesmo? Louco. Ah, tá. Dale louco. Alguma coisa indica. Mas isso é muito legal no futebol, né? Esse lance da recepção no aeroporto, o cara de lotar aeroporto, enfim, né? Pô, a gente precisa disso no futebol, dessas coisas que eram mais da essência do futebol, receber um jogador no aeroporto. Pô, isso é muito tradicional, muito legal. Isso aí é muito mas eu contratei um jogador que ele lotou, botou 7 mil pessoas lá, ele não deu o retorno que tinha que ter dado. Mas isso faz parte, né? Faz parte. O pessoal tem muito... Pô, mas era o craque da Copa, como é que tu ia errar, né? Vamos lá, algumas mensagens aqui. Tu trouxesse o Forlan, né? Mas não, a passagem dele não foi o time que não foi bem, né? Na realidade, ali nós tivemos uma crise de vestiário em 2012 ali, que todo mundo já sabe o que aconteceu, que foi aquela coisa da zona de conforto que o Fernandão havia comentado. Alguns jogadores foram contra a ascensão do Fernandão. Os ciclos se encerram, né? Negócio que decepciona o dirigente político que não recebe salário para estar lá dentro, entendeu? Porque ninguém fica 2 anos num clube, num time, jogando mal, né? Vamos lá, aqui, dar um abraço ao Luciano Davi, o Jairo, lá de Capão. Estamos ao vivo, ligados. Manda grande Jairo, abraço. Parabéns, Cadu, abraço a todos, né? Em breve teremos CT no Serra Mar. Luciano Davi conhece, olha aí. Clube, né? É verdade. Um abraço para o Ricardo Scher também, que está sempre ligado, sempre na nossa audiência aqui no nosso Dois Toques. Vamos lá, pergunta aqui, estou em Torres, sou o Valmor de Caxias do Sul, muito bom o programa, parabéns. Aqui, Caxias do Sul tá ligado, hein? Né? Mais um aqui, pessoal aqui em Torres, eu tinha visto, estou em Torres, como assisto a RDC? A nossa RDC você assiste pelos canais 24, 524 da NET. Se não estiver, aí você pelas redes sociais. Está ao vivo em todas as plataformas digitais, tanto no Twitter, no Facebook e no YouTube, você tem a nossa RDC TV. Ou no nosso site, né, Cadu? Nosso site. Vamos lá, o João Carlos. João Carlos, excelente programa, um abraço a todos. O Paulo Felipe, aí falando da seleção, não levou um centroavante, Jonas, sempre arrebentando em Portugal. Uma boa lembrança. Fernando Sommer dizendo, hoje o som e imagem estão perfeitos, os ajustes estão nota 10. É uma televisão que sai do zero, a gente teve alguns pequenos problemas técnicos, mas uma TV que sai do zero, evidentemente que apresenta isso. E a gente está alinhando e agora sim já está quase 100%. Olha aqui, aí o Paulo só faltou disponibilizar os programas no YouTube, né, para quem não pode ver ao vivo. Também a partir de segunda-feira, todos os programas no YouTube. Tá certo? Chegamos ao final do programa. Rapidinho. Só um abraço para a turma do IPA, os professores que estão acompanhando e estão aqui e batalhando. Aqui, né? Maravilha. Professor João, professor Guilherme, professor Cris, professor André.
Professor Leandro, toda a turma, um abraço. Vou reiterar um abraço ao nosso amigo Ronaldo Napoleão. Vamos para lá, ele está lá no Barranco comemorando, né? Vamos para lá comemorar o aniversário do Napoleão. Um grande abraço parabenizando. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de Gascaria, mais perto do Grande Sul, referência nacional. Esquecendo que terça, quarta e quinta e os domingos, promoções do Barranquinho. Aí você escolhe. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Avenida Ipiranga 7110, lá que você quer chegar. Lá tem Kia e tem Lifan. Você escolhe a marca, está super bem em qualquer uma delas. Sportage, pronta entrega. Agora, se você é uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, final de semana aí, né? Você peça Teletax, peça pelo aplicativo. Se não tem, baixe Teletax Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tri, táxi aéreo. Obrigado, Kevin. Obrigado, Luciano. Obrigado, Fábio. Obrigado pela audiência. Um bom final de semana a todos. Voltamos na segunda-feira. Tchau, tchau.